Hoje o tema da nossa live é flexibilização da CLT, os direitos trabalhistas em tempo de coronavírus. Apresentar a Aline, né? Aline Magalhães é advogada e doutora e mestre em Direito do Trabalho. Ela é professora também do nosso curso de Direito do Unifagoc. E para a gente começar, primeiramente, professora, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite, esse desafio aí, né, de tentar esclarecer todas as dúvidas que giram em torno desse assunto. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, todo mundo chegando aí, é um prestígio, uma honra, né? Queria agradecer Felipe e Unifagoc pelo convite, essa iniciativa é bem bacana, né? Cada semana um tema novo, todos relacionados aí a essa pandemia, então é bem bacana. E eu gostaria de registrar aqui meus cumprimentos, parabenizar o Unifagoc pelo regime letivo remoto, né? Nossos alunos aí presentes já estão entrando já vão para a quinta semana. Então, desde que isso tudo começou, o Unifagoc já se empenhou para poder adotar as aulas à distância. Toda semana a gente vem tentando aprimorar o sistema, ouvindo os alunos, sensível às suas críticas, sugestões. Então, eu queria deixar registrado aqui os meus cumprimentos à nossa instituição. Legal. E de fato, né, professora, tem sido um desafio aí para a instituição, para os professores, e essa situação tem causado aí, tem demandado uma série de mudanças, não só no contexto acadêmico, né, mas em diversas áreas da nossa sociedade, e acabou aí que para tentar enfrentar essa situação que a gente está vivendo, foi estipulado, né, algumas medidas do governo, e essas medidas elas interferem nos direitos trabalhistas, né, na lei do trabalho. E para a gente começar a conversar hoje, eu queria entender, né, para a gente esclarecer para as pessoas, o que é essa flexibilização na CLT? Isso é uma prática legítima? Isso é uma prática comum? E quais são as características desse momento que a gente está vivendo que fez com que essa flexibilização acontecesse? Tá, então vamos lá. Antes de entrar na sua pergunta propriamente dita, eu só queria falar um trechinho de uma música que eu acho que ela é muito pertinente. Ela é de 1977, é uma música do Raul Seixas, né, que fala do dia em que a Terra parou. E eu acho muito bacana que ele começa a música falando, né, eu tive um sonho de maluco, maluco que eu sou. Eu imaginei, né, o dia em que a Terra parou. Todas as pessoas combinaram que não ia sair de casa e o patrão, o trabalhador, não foi, né, trabalhar porque sabia que o patrão não estava lá. Então, olha que interessante, né? Ele começa dizendo isso, foi um sonho de louco. Então, quem poderia pensar essa situação, né? E aí, como você muito bem disse, essa situação ela teve repercussão em diversas áreas, né? Inclusive na seara trabalhista. E aí você me pergunta sobre a flexibilização. Então, vamos lá. O que acontece? A flexibilização ela é a alteração dos direitos trabalhistas, né? Ela é uma modulação, uma mitigação. A gente vai diminuir a rigidez dessa legislação trabalhista por alguma justificativa, né? A CLT ela já vem sendo objeto de flexibilização há algum tempo, principalmente com a reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. A gente teve uma série de alterações, né, nos artigos da CLT, sob uma justificativa econômica, né? Então, a gente aí diminuiu um pouco a proteção ao trabalhador por causa de uma justificativa econômica. E aí, só fazendo um parênteses, né? O direito do trabalho ele é um direito fundamental. Então, ele é um direito essencial do trabalhador. Ele está lá no artigo 7º da Constituição. E ele visa a melhoria da condição social do trabalhador, ele visa a distribuição de renda, ele visa a realização de um trabalho digno, né? Porque são esses direitos que vão me conferir um salário mínimo, uma jornada, uma limitação de jornada, descanso, férias, proteção à saúde e segurança. Então, na hora que a gente fala de flexibilização, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, porque a gente está lidando com um direito fundamental, né? A gente chama a verba trabalhista de verba de natureza salarial. A gente vive com o nosso salário. Há autores que dizem que a verba trabalhista ela tem natureza existencial, né? Então, eu sempre começo a aula falando com os meus alunos, quem é que vive do seu salário? Né? Imagino que você, Felipe, viva, porque eu vivo, né? Então, eu me alimento, eu me visto, eu adquiro, né, os itens de necessidade, eu provejo o sustento da minha família, o meu próprio. Então, o direito do trabalho, ele é muito importante. Ok, né? Partindo dessa ideia, então, a gente tem aí a flexibilização, que seria uma diminuição dessa proteção trabalhista.
ela vem aí de encontro um pouco com os princípios basilares do direito do trabalho, né? Que é essa ideia de proteção ao trabalhador hipossuficiente. E como eu disse no início, tem uma justificativa, né? O que a gente viu com a Lei 13.467 era uma justificativa econômica, né? De adequação da CLT ao contexto atual, que a CLT é taxada de antiga, né? Antiquada, etc. E agora o que está justificando essa flexibilização é o coronavírus, né? Essa pandemia que foi, esse estado de calamidade que foi, né, decretado, que a gente passou a viver a partir do coronavírus. Então, esse é o motivo que legitimou essa flexibilização que a gente vai falar aí das MPs 927 e 936, tá? E aí, só para finalizar aqui, a gente precisa ter muita atenção ao que essas MPs trazem. Por quê? A despeito de ter o respaldo legal, né, a despeito do fundamento jurídico dessas alterações estar nessas MPs, nada impede de, após acabar essa situação, após acabar, né, esse estado de calamidade, essas alterações, esses direitos flexibilizados venham a ser discutidos judicialmente. Então, eu chamo a atenção para o papel do advogado, né, para o protagonismo do advogado, para prestar uma consultoria para as empresas, para decidir o que fazer nesse momento, né? Qual medida jurídica adotar, quais são as consequências para agora e quais são as possíveis consequências no futuro, né? Isso pode desaguar no judiciário. Chama o papel para o sindicato também, né, para participar dessas conversas, dessas negociações. E eu chamo a atenção para a importância da clareza e do respeito da empresa para o trabalhador e vice-versa nesse momento, né? Porque é a hora da empresa demonstrar realmente está passando por um momento de dificuldade, é a hora de considerar realmente a natureza existencial do crédito trabalhista, o valor social do trabalho, a função social da empresa. Então, nesse momento de flexibilização, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade ao adotar as medidas ali previstas. Entendi. Então, muito mais do que entender o que está sendo estabelecido com essas medidas, precisa ter muita cautela também ao lançar mão disso. Exatamente. Ao escolher, dentre os instrumentos ali postos pelas medidas, né, o que você vai adotar na sua empresa, quais são as repercussões jurídicas disso no futuro. Falando sobre isso, né, um pouco do papel do empregador e do empregado, né, dessa clareza que deve haver, por que é importante, né, entender no que se consiste essa medida provisória antes de tomar as decisões? Exatamente pensando nisso, né? Agora eu posso fazer uma economia, por exemplo, reduzindo o salário, suspendendo temporariamente o contrato. Mas e no futuro? Será que isso vai ser rediscutido? Né? Tem algumas situações em que a MP, por exemplo, traz que o trabalho, além da jornada, através dos meios telemáticos de comunicação, não representa um tempo à disposição, então não geraria uma hora extra. O teletrabalho, quem que vai ficar responsável pelas normas de saúde e segurança? Né? A MP vai dizer que não é doença ocupacional se o trabalhador, né, ele foi infectado pelo Covid. Então, assim, é importante entender isso pelo que eu te disse. Assim, você vai fazer uma escolha agora que pode ter muita repercussão financeira para a empresa. A gente vai ver que durante a suspensão, esse trabalhador ele vai ter estabilidade. E depois, quando acabar essa pandemia, a empresa vai ter como marcar financeiramente com essa estabilidade? Ela vai ficar com esses trabalhadores ou a tendência seria talvez fechar essa empresa? Não sei, né? Então, precisa ter muita cautela, assim, na escolha do que usar, como usar. Beleza. Antes de a gente entrar mais a fundo aí nos assuntos, explicando cada uma dessas medidas provisórias, esclarece para a gente brevemente, o próprio nome já diz que são medidas provisórias, mas por quanto tempo elas ficam ativas, só para que todo mundo possa compreender e entender os próximos assuntos que a gente vai entrar. Então, vamos lá, né? A MP é uma espécie normativa, ela é editada pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Então, o que legitima e que justifica um MP são esses requisitos.
Ela tem um prazo de validade por 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período, mas ela precisa ser submetida ao legislativo, né? Então, eu vou ter lá na Câmara e no Senado a votação dessa medida para ver se ela vai ser convertida em lei ou não. Tranquilo? Então, ela realmente tem esse caráter de provisoriedade em virtude de uma urgência e uma relevância, né, de determinado assunto que não pode esperar o processo legislativo para poder entrar em vigor e ela surte seus efeitos imediatamente. Beleza. Para você que chegou agora, a gente está conversando com a advogada e professora Aline Magalhães sobre a flexibilização da CLT, né? Como que fica os direitos trabalhistas nesse momento. E, professora, vamos entrar agora já conversando com mais detalhes sobre essas MPs. A primeira que foi divulgada foi a 927, e ela sugere, ela implementa alguns instrumentos que podem ser utilizados pelas empresas para lançar nesse momento de enfrentamento à pandemia. Você pode passar em cada um desses instrumentos? Tá, vamos lá, né? Então, a gente fez a gente elegeu essas duas MPs, né? Acho que por seu protagonismo, pela sua maior relevância. E aí, vamos lá. O que as duas trazem, né? Então, medidas de enfrentamento aí da situação de pandemia, visando a manutenção dos empregos e do salário, né? Então, a ideia é evitar mesmo que as empresas fechem, que elas demitam. Então, o que se fez? Vamos flexibilizar, vamos facilitar o uso de instrumentos jurídicos, porque a maior parte deles, ou melhor, todos eles já estão previstos na CLT, só que com um rigor um pouco maior para você utilizá-lo, entendeu? Então, a MP 927, ela vai trazer de figuras que a gente já conhece, né? A primeira delas é o teletrabalho. Então, quando ficar impossibilitado o exercício da atividade dentro da empresa, né? A maior parte das empresas não pôde continuar suas atividades fisicamente, e aí ela vai adotar o teletrabalho, o trabalho à distância. O que a gente teve de flexibilização? Eu não preciso mais de mútuo consentimento, agora vai ser uma escolha unilateral do empregador. Eu não tenho mais um prazo de 15 dias de transição para o trabalho presencial para o teletrabalho, né? O trabalhador ele vai ser avisado 48 horas que a empresa adotou essa medida, e dentro de 30 dias a empresa vai poder fazer a alteração contratual nesse sentido, beleza? Então, tudo isso que eu disse é flexibilização. A gente está facilitando a vida do empregador para poder adotar o teletrabalho, né? Um ponto que eu já falei que é muito importante, que é o uso de aplicativos e programas, né, de comunicação fora da jornada não significa tempo à disposição. E isso é bem delicado, porque quando eu falo tempo à disposição, é como se fosse tempo trabalhado. Então, a MP está dizendo que isso não é tempo à disposição, então eu não vou pagar isso como horário trabalhado ou como hora extra se for além da minha jornada, né? Ela diz que aprendizes e estagiários podem trabalhar a partir do teletrabalho. E eu chamo a atenção aí para a questão do aspecto ergonômico de saúde e segurança, né? Como eu disse, a empresa, ao adotar isso, não significa simplesmente que eu vou colocar todo mundo em casa e ponto, né? E aí, os instrumentos de trabalho, e o tempo que essa pessoa vai ficar à disposição do trabalho, e as normas de ergonomia de saúde e segurança, será que os itens ali da casa dessa pessoa são ok, né? Para posteriormente não desenvolver uma doença ocupacional, por exemplo? Então, a gente teve, né, o teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas. Então, no que diz respeito às férias individuais, tem muita mudança, assim, muita facilitação. Em regra, eu preciso trabalhar 1 ano, né, 12 meses, o período aquisitivo, para posteriormente eu usufruir das férias. A MP vai falar, olha, você pode dar férias para quem ainda não completou 12 meses de empresa, não fechou um período aquisitivo, e você pode antecipar férias futuras. Então, a pessoa ainda nem trabalhou os períodos próprios para adquirir férias, mas ela já pode usufruir desse direito. Então, é uma forma de flexibilização, né? As férias, elas têm que ser pagas. Quando você sai de férias, você ganha o valor do seu salário mais um plus, né? Um abono que a gente chama de 1/3. Esse valor do salário mais 1/3 tem que ser pago até 2 dias antes de você sair de férias. Pela MP, você vai poder pagar o salário, o valor das férias, depois que você sai, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua saída. E esse abono, esse 1/3, ele vai poder ser pago até o dia 20 de dezembro, que é a data limite para o pagamento do 13º salário. Então, veja,
é flexibilização, é facilitação. Ó, você vai colocar os seus trabalhadores de férias, mas fica tranquilo, que você não vai ter que pagar o salário próprio das férias agora, né? Então, posterga isso para facilitar a empresa a adotar essa medida. Então, pagamento, né? E aí tem dois pontos que eu acho muito, muito delicados. Você vai poder suspender férias dos profissionais da área de saúde, né? Nas empresas, aí, nos estabelecimentos de saúde. Se eu tenho um trabalhador de férias, eu posso suspender férias, o que a gente nunca viu antes, né? Tudo bem que tem uma justificativa, mas é uma flexibilização. E aí eu coloco uma pergunta aí, até para os meus alunos, para a gente pensar depois. Será que isso é férias? Né? Pensa bem aí, o que é férias? É você ficar tranquilão, né? Talvez passear, se divertir. Será que ficar 30 dias em casa neste contexto, isso é férias? Então, olha aqui que eu te falei no início, né? A gente precisa pensar isso tudo, porque será que amanhã isso vai ser rediscutido? Se esse período? Porque eu estou em casa presa, entre aspas, né? Sem lazer, sem diversão, enfim. Então, é algo para a gente pensar, né? Férias coletivas, elas também vão poder ser dadas com a flexibilização aí no que diz respeito à quantidade de períodos. Pela CLT, as férias coletivas têm que ser dadas em 2 períodos, até 2 períodos, e nenhum deles pode ter menos que 10 dias. Agora, essa MP ignorou isso, então tanto faz a quantidade de períodos, tanto faz o número de dias, né? A CLT diz que o sindicato da categoria e o Ministério da Economia têm que ser avisados com 15 dias de antecedência dessas férias coletivas. A MP fala que não há essa necessidade, né? Então, basta que eu avise o meu trabalhador com até 48 horas antes que ele vai se valer dessa medida, beleza? Então, veja aí como é que realmente a gente tem várias medidas flexibilizatórias dentro da MP em detrimento do que está posto na CLT. Bom, para a gente caminhar aí para a próxima medida da MP, antecipação de feriados. Então, a gente tem aí vários feriados ao longo do ano, né? E aí o que a empresa pode fazer? O trabalhador descansa agora e no futuro, quando chegar esse feriado, ele trabalha sem a remuneração do dia, porque ele já recebeu, né? Nesse período, ele foi pago por esse descanso e na época do feriado ele vai trabalhar, tranquilo? Quem vai escolher isso vai ser o empregador, se vai fazer esse aproveitamento. Ele vai ter que avisar os trabalhadores com uma antecedência de 48 horas quais feriados que ele está antecipando e quais dias, né, que vão representar cada feriado. Lembrando que a MP fala que vão ser os feriados civis, que o empregador, por ato unilateral, vai poder fazer essa antecipação. Se for feriado religioso, tem que ter anuência do trabalhador por uma questão aí pessoal, respeito, né, à crença, etc. E por fim, né, a MP ela é um pouco maior, mais complexa do que isso. A gente vai pincelar só esses assuntos, né, por conta aí do tempo, enfim. A gente vai ter o banco de horas. O banco de horas, ele também já é uma previsão da CLT, né? O que significa o banco de horas? Eu trabalho a mais num determinado dia para poder folgar posteriormente, né? Sem que esse excesso vire hora extra, vire pagamento a mais, né? Pelo excesso de jornada. E aí agora o banco de horas, a novidade é que ele vai poder ser por acordo individual ou coletivo, mas coletivo a gente já tem. E o prazo de compensação vai ser 18 meses. O que hoje a gente só tem por acordo individual compensação por 6 meses. E essa novidade de poder, através de acordo individual, você trabalhar mais, né? E compensar isso em 18 meses. É uma flexibilização aí. E quem vai definir ali o modo de como vai proceder essa compensação vai ser a empresa, independentemente de norma coletiva, que é o que a gente chama de ACT e CCT. Beleza? Então, seriam essas medidas as mais importantes e fazendo esse contraponto aí do que a MP trouxe em relação ao que está disposto na CLT. Perfeito. Como a professora falou, a gente, né, estamos passando aí pelos pontos mais importantes, mas se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, a gente vai tentar reservar um tempo ao final para responder e compartilhe também essa live aí com alguém que possa se interessar pelo assunto. Então, professora,
Dentro dessa MP, fala sobre, como você mesmo citou, sobre a antecipação de férias, né? E cita que as pessoas que fazem parte do grupo de risco da pandemia, né, do coronavírus, eles têm prioridade no gozo dessas férias. Existe algum outro tipo de resguardo a esse grupo de risco, seja nessas medidas ou então na própria CLT? Bom, a prevalência, então, as primeiras pessoas a se valerem, né, a serem colocadas em férias coletivas seriam o grupo de risco, né? Se essa empresa fosse fazer aí, por exemplo, um rodízio, manter uma escala trabalhando, pessoas trabalhando, então as primeiras a fazerem jus às férias coletivas seriam o grupo de risco. Nenhuma dessas duas MPs, elas tratam especificamente de normas de saúde e segurança, o que é um tema muito, muito importante, né? Porque, na verdade, ela vai falar contra essas normas de saúde e segurança. Ela vai falar, por exemplo, que é permitido fazer hora extra em ambiente insalubre para os profissionais da área de saúde. Como eu disse, você vai poder retirar de férias o profissional também da área da saúde, né? Então, assim, além de não ter se ocupado na proteção da saúde desses trabalhadores, ela ainda flexibilizou para poder colocá-los numa situação um pouco mais vulnerável, digamos assim, tá? E aí cabe à empresa, a despeito do silêncio dessas MPs, observar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as próprias regras gerais mesmo de saúde e segurança, o que pode ser aplicado aí nesse momento específico, né? Entendi. Perfeito. Agora, com relação a outra MP que foi divulgada aí no início, né, desse mês de abril, também, como você citou, ela também traz assim, de uma forma majoritária essa questão do direito do trabalho, também trazendo essa flexibilização e alguns desdobramentos disso, né? E ela trata sobre o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. O que seria isso? Tá, então vamos lá, né? Essa MP, ela traz lá como objetivo minimizar o impacto econômico do fechamento de empresas temporário, da paralisação de produção, da queda em vendas. Então, a gente sabe que isso causa um impacto econômico muito grande. E como tentar, então, equilibrar esses interesses aí, né? De manutenção da saúde da empresa, da manutenção de uma certa renda para o trabalhador, para ele não ficar, né, completamente desprovido financeiramente. Então, essa MP ela vai tentar equilibrar a balança, né? Olha, empresa, vamos evitar aí um fechamento, vamos evitar uma demissão em massa, ou trabalhadores, vamos manter para vocês uma certa renda, né? Para vocês não ficarem totalmente sem né, nenhuma parcela no final do mês. Então, a finalidade realmente é tentar equilibrar a manutenção da empresa, a saúde da empresa e a manutenção de uma certa renda para o trabalhador. E como que vai funcionar esse benefício, né? Quem deve informar ao Estado, ao governo, né? Solicitar esse benefício, o prazo de concessão, como é feito o cálculo? Uhum. Então vamos lá, né? O que é esse benefício emergencial, né, de preservação do emprego e da renda? A doutrina tem usado a expressão BEPER, né? Benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. O próprio nome já vai dizer muito a seu respeito, né? Então, o que esse MP vai trazer? O pagamento desse benefício por parte do governo. Então, quem vai arcar com esse benefício é a União. E para duas situações específicas. Então, a MP dá a possibilidade da empresa reduzir jornada e proporcionalmente reduzir o salário, né? Como uma possibilidade aí para evitar, como eu disse, fechamento de empresa e demissão. Ou a MP vai tratar da possibilidade de a gente suspender temporariamente o contrato de trabalho. Então, naquelas atividades que realmente não podem continuar, por exemplo, fábricas que tiveram que realmente parar a sua linha de produção, né? Então, a MP ela dá a possibilidade de suspender temporariamente o contrato de trabalho, beleza? Então, a medida vai ser essa. Um auxílio financeiro que vai desonerar a empresa, né? Porque ela não vai ter que pagar os salários, mas, ao mesmo tempo, vai auxiliar os trabalhadores porque vão ter uma renda aí no final
do mês, do período. E como que acontece, né, um acordo para esse benefício, né? É necessário um consentimento do empregado ou não? Então, vamos lá, né? Aí a gente começa a falar dos pontos mais delicados dessa MP, né? Vou só retroceder um pouquinho, explicar um pouquinho mais como é que funciona, né? Então, vamos lá. Eu já disse que é um benefício pago pela União. Então, quem que vai arcar com esse BEPER, né? Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e de Renda, vai ser o governo, tranquilo? Então, não vai onerar a empresa. Ele vai ser operacionalizado através do Ministério da Economia. Então, a empresa vai informar para o Ministério da Economia que ela vai adotar uma das duas medidas. Quais medidas? Redução de jornada com redução de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, uma das duas medidas a empresa vai adotar. Ela vai avisar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias do momento em que ela decidir adotar uma das duas. Uma vez avisado, o Ministério da Economia vai ter o prazo de 30 dias, mas contados do acordo e não desse aviso, tá? Contado do acordo, se o aviso for feito dentro do prazo. O Ministério da Economia vai ter 30 dias para poder começar a pagar esse benefício. Beleza. Uma coisa que eu acho imprescindível para a gente explicar antes de chegar nessa questão aí, se é um acordo, se é algo imposto unilateralmente, né? Algo que tem gerado muita dúvida é a base de cálculo desse benefício. Como o próprio nome diz, ele é emergencial e ele é para manter uma certa renda. Ele não é para pagar exatamente o seu salário. As pessoas têm confundido isso achando que elas vão ganhar a mesma coisa. Não, né? É uma renda mínima ali que vai ser garantida para manutenção do sustento naquele período ali de calamidade, beleza? Então, a base de cálculo desse benefício é o seguro-desemprego. Como assim? O trabalhador que é dispensado, né, sem justa causa, por determinado lapso temporal, ele vai receber um seguro-desemprego. E o valor desse seguro, ele é calculado a partir dos últimos três salários desse trabalhador. Então, a gente tira uma média dos últimos 3 salários. Na hora que a gente acha esse valor, a gente tem uma tabelinha lá do seguro-desemprego para, digamos que, enquadrar essa média salarial em 3 faixas ali previamente determinadas e, consequentemente, achar o valor propriamente do seguro-desemprego. Então, demanda um pouquinho aí de... Enfim, um pouquinho de esforço aí para poder chegar no valor do seguro-desemprego. Uma vez que eu cheguei nesse valor, ele que vai ser a minha base de cálculo. Então, para as pessoas ficarem atentas, né, que elas não vão receber o que elas ganham na empresa hoje. Não é manutenção de salário, não. É uma manutenção de uma renda que vai ser calculada a partir do que ela ganharia se estivesse recebendo seguro-desemprego, beleza? E aí, só também para a gente aprofundar um tiquinho, um pouco mais, né? Qual que seria esse valor, Aline? Quanto que eu vou receber? Aí, Felipe, eu disse para você que a gente tem 2 parâmetros. Um parâmetro é redução de jornada com redução de salário, né? E outra possibilidade é suspensão temporária do contrato de trabalho. Aí, a legislação, ela traz 3 níveis, digamos assim, de redução de jornada com redução de salário. Você pode trabalhar com a hipótese de 25%, 50% ou 75%. Aí, olha só, Felipe, se você trabalha, né, 44 horas semanais, 8 horas diárias, a empresa determina que vai reduzir pela metade a sua jornada e o seu salário. Como é que funciona? Você vai trabalhar metade do período e a empresa vai te pagar metade do seu salário. Até aí tudo bem. Aline, mas minha renda vai ter caído, concorda comigo? Quem vai recompor essa renda? Essa renda vai ser recomposta através do benefício do BEPER, pago pelo governo. Qual o valor, Aline, de recomposição? 50% do seguro-desemprego ao que você teria direito. Então, pensa, né, assim, qual que é o raciocínio? É uma recomposição, é uma ajuda, beleza? Então, na redução de jornada e de salário, o percentual escolhido pela empresa vai ser o mesmo percentual utilizado pelo governo para chegar ao valor do seu benefício, tá? Entendi. Então, só para ver se eu ainda vou chegar na sua pergunta, hein? Tá, mas assim, só para entender, então vamos supor, num caso aí de redução de jornada de 50%. A empresa deve me pagar 50% do meu salário. Isso. E o complemento vai ser de 50% de acordo com a tabela do seguro-desemprego. De acordo com o que você receberia
do seguro-desemprego. E aí eu preciso chegar lá no valor de quanto seria o seu seguro-desemprego, e aí eu aplico esse percentual de 50%, que poderia ter sido 25%, poderia ser 75%, a depender da escolha ali da empresa, né? E aí eu chego ao valor do seu benefício, tá? Só frisando também, ô Felipe, esses 3 percentuais que eu disse, é só se for a redução através de acordo individual. Aí eu já começo a chegar na sua pergunta, que eu vou falar dela, né? Tá. Meus alunos me conhecem. Só mais uma dúvida. Pergunta, mas antes eu falo um pouco na chuva. E só mais uma dúvida também. Esse valor complementar do benefício, ele é o mesmo percentual ou ele é o percentual complementar? Vamos supor, 25%. Ele vai ter os 25% também do seguro ou os 75%? Como assim? Se ele for receber seguro depois? Não entendi a pergunta. Não. Vamos pensar que ele teve uma redução de 25% da jornada e 25% do salário. Isso. Então a renda dele caiu em 25%, né? O salário dele diminui em 25%. Não, perfeito, eu entendi. Aí o que ele vai ter de complemento é 25%. 25%, mas não significa esses 25% que ele está perdendo. É 25% em cima do valor do seguro-desemprego perfeito. que ele teria direito se dispensado fosse. Tranquilo? Perfeito, entendi. Então, aquilo que eu disse no início. O trabalhador tem que entender que o governo ele não vai recompor a perda que ele teve. Ele vai dar ali um auxílio financeiro para alentar, digamos assim, essa perda, para minimizar, para, né, diminuir o impacto daquela perda, tá? Perfeito. E aí, então, só para a gente fechar aqui, então. Então, redução seria esse o parâmetro, esses valores. Ô, Aline, mas e se eu estiver falando de suspensão? Então, a empresa que parou as atividades, né, parou a fábrica toda, ninguém vai trabalhar, mas eu não quero fechar, não vou fechar minha fábrica, não vou demitir esse pessoal, então vamos suspender o contrato. E aí, Felipe, o parâmetro é um pouquinho diferente. A MP vai falar o seguinte, olha, se o faturamento bruto da empresa, então pensa bem, antes eu estava falando de salário, agora eu estou falando para o caso de suspensão temporária da atividade, né, eu vou paralisar a empresa, as pessoas vão parar de trabalhar por um tempo. Aí, o meu parâmetro é faturamento bruto da empresa do ano de 2019. Como assim, Aline? As empresas que tiveram faturamento igual ou menor a 4.800.000, então, empresas que tiveram faturamento bruto no ano de 2019, né, igual ou menor a 4.800.000, ela vai poder, ao suspender a atividade, esses trabalhadores vão receber um benefício no valor de 100% do seu seguro-desemprego. Então, essas empresas com esse faturamento, ao pararem, os trabalhadores que vão ficar sem salário nenhum, concorda comigo? Porque a empresa parou, você não vai trabalhar, você não vai receber um centavo no final do mês, né? Aí vem o governo e te dá esse benefício, que é o BEPER, né? Que a gente está chamando de BEPER. De qual valor, Aline? 100% do valor do seu seguro-desemprego. E as empresas que têm que tiveram um faturamento maior do que esse, né? 4.800.000 em 2019. Olha como é que fica um pouquinho diferente. Esse trabalhador, então, vai ficar sem trabalhar, a empresa parou, suspendeu o contrato. O governo, ele paga 70% do valor do seu seguro-desemprego e a empresa paga 30% do valor do seu salário. Olha como é que as bases de cálculo mudam e as regras mudam. Então, é um pouquinho complexo, né? Parou a empresa toda, faturamento maior do que 4.800.000, o BEPER é de 70% do seu seguro-desemprego, isso é fixo. Aí eu não tenho escalas de valores igual eu tenho para redução que eu expliquei, não, tá? Então, 70% a cargo do governo e 30% do salário a cargo da empresa, beleza? Então, nessa modalidade, olha que interessante, Felipe. A empresa parou, não tem funcionamento, mas ela vai ter que arcar com 30% do salário dos seus funcionários. Porque é o que eu disse no início, né? É uma tentativa de equilibrar a balança. Né? Eu estou dando um pouquinho ali para os trabalhadores, eu estou tirando um pouquinho ali da empresa. Então, assim, eu estou literalmente tentando colocar a balança no meio, tá? E aí eu vou chegar na sua pergunta. Até que, enfim, graças a Deus, essa mulher parou de falar, né, gente? Meus alunos já conhecem. Eu trouxe água para eu beber. Essa é uma professora em Gaza, porque ela dispara a falar igual o povo na chuva. Eu já estou empolgada. Vamos fazer mais umas 3 lives, que esse negócio é muito legal. Então, vamos lá, Felipe. A maior crítica dessas MPs, né, principalmente da 936, é a questão da possibilidade do acordo individual para adoção dessas medidas de redução de salário e jornada ou suspensão do contrato. Por quê? A Constituição, ela veda, sabe, Felipe? Artigo 7º da Constituição, né, inciso 6º, é direito fundamental do trabalhador a proteção ao salário, né?
é o princípio da irredutibilidade salarial. Então, o salário ele não pode ser reduzido. Isso é um princípio constitucional fundamental, a não ser que a redução decorra de negociação coletiva. O que é negociação coletiva? É quando o sindicato ele intervém aí para negociar com a empresa ou com o sindicato de empresa e vão combinar uma redução salarial porque existe alguma justificativa para isso, beleza? Então, isso sempre foi a regra. O direito do trabalho sempre proibiu redução salarial, salvo por negociação coletiva. Agora vem a CMP e fala, não, por acordo individual pode reduzir salário, pode suspender o contrato para não receber salário nenhum, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, essas medidas podem ser adotadas por acordo individual. E acordo, aí eu vou pressupor vontade de ambas as partes, mas eu te pergunto, você, na qualidade de empregado, se seu chefe virar e falar assim, eu vou reduzir salário, você vai falar o que com ele? Ok. Exato. Sim, senhor. Então, exatamente por isso que quando você fala que traz uma crítica a esse ponto, é porque esse tipo de medida pode abrir precedente lá na frente para algumas mudanças na CLT. Perfeita a sua ponderação, né? Esse é um medo, assim, que se tem, que como se você estivesse abrindo uma brecha para na hora que passar esse estado de calamidade, a gente começar a fazer concessões, a abrir mão de direitos trabalhistas que sempre foram básicos e fundamentais. E aí, só para a gente fechar mesmo, neste exato momento, enquanto estamos aqui, Felipe e eu, né, réis mortais, está lá o STF discutindo exatamente a constitucionalidade desse acordo individual para redução salarial, tá? Então, a gente tem lá a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, meus alunos vão fazer para casa a esse respeito, número 6363, em que se discute exatamente nessa ADI se é constitucional ou não, né, o acordo individual para redução de salário. Semana que vem a gente pode fazer outra live para discutir o que o STF decidiu, beleza? Então, só para a gente, que não é da área de direito, entender também, essas medidas elas já estão valendo, mas por uma ação aí do STF pode haver alguma mudança nisso que a gente está discutindo, é isso? Então, assim, as MPs já estão em vigor, né? As empresas podem adotar o que está previsto ali na MP, mas um ponto desse MP específico, que é a possibilidade de acordo individual para redução de salário, está sendo discutido lá no STF. Provavelmente, né, a decisão vai sair hoje, no mais tardar amanhã, para dizer se é constitucional ou não esse acordo individual para redução de salário. Tranquilo? Algumas alternativas, né? A gente já teve aí... Enfim, eu não vou aprofundar no assunto, mas é isso que você disse, assim. Pode ser que esse cenário mude daqui a 24 horas e aí a gente vai ter que rever essa possibilidade, tá? Beleza. Professora, e a empresa, ela pode lançar mão dessas duas medidas, né? Tanto a suspensão quanto a redução de jornada? Pode, né? Ela vai escolher de acordo com a sua conveniência. Como eu disse, né? Aí eu acho que vale a pena uma consultoria de um advogado trabalhista, né? Para saber qual é melhor. Inclusive, ela pode se valer das duas. Assim, linha de produção paralisou, então vamos suspender temporariamente os contratos. Mas setor administrativo, vamos trabalhar em regime de redução de jornada de salário, né? Ou eu posso me valer de uma e a outra na sequência. Então, isso é liberalidade da empresa, tá? Você chegou a comentar aí, né, que no que diz respeito à suspensão, se eu não estou enganado, existem alguns critérios de quais empresas podem lançar mão desse benefício. E com relação à redução de jornada, como que funciona isso? Eu entendi certo? Em que sentido? Qualquer uma das duas medidas a empresa pode adotar. Quais são as empresas que podem lançar mão desse benefício? Sim. Existe algum critério? Sim. Então, qualquer empresa, né? Mas aí a gente vai estar falando de trabalhadores formais, né? De iniciativa privada e de trabalhadores formais. Aí vale a pena ler o que a MP vai trazer especificamente. Ela exclui alguns trabalhadores de serem atingidos por essas duas possibilidades, né? Aí, vamos ler aqui. A MP vai falar de quem exerce cargo ou emprego público, cargo em comissão, quem exerce mandato eletivo, e os dois tópicos são muito relevantes, eu já vi que tem pergunta nesse sentido. Quem está em gozo de benefício previdenciário, de prestação continuada,
e quem está em gozo de seguro-desemprego. Então, se eu tenho uma pessoa que se enquadra em qualquer dessas situações, ela não pode ser agraciada pelo esse benefício emergencial, tá? Então, são os trabalhadores formais e eu tenho que observar que essas 4 classes foram excluídas. Beleza? Perfeito. Ok. Em que consiste essa ajuda compensatória mensal? A gente já falou sobre isso, né? Uhum. Ah, não, Então, mentira. beleza. A gente não falou, não. Isso aqui é um plus. Ah, Olha sim. só, bacana, né? Quase que nós... Até eu já confundi aqui. É tanta norma. O que acontece, ô Felipe? Então, um benefício é esse oriundo aí do governo, que é o que a gente está chamando de BEPER, digamos, né? De benefício Ok. emergencial, de preservação do emprego e da renda. E aí, a MP vai falar assim, olha, empresa, esse benefício, ele vai ser pago, né, eminentemente pelo governo, né, como uma ajuda. Mas caso você, por conta própria, queira pagar alguma coisa a mais para o seu trabalhador, você fique à vontade. Então, é assim, por exemplo, a empresa fechou, ela tem lá o faturamento menor de 4.800.000, teve faturamento bruto em 2019 menor. O trabalhador que ganha, sei lá, 5 mil reais, por exemplo, com a empresa fechada, ele não vai ganhar mais 5 mil, concorda comigo? Ele vai ganhar lá Uhum. 100% do valor do seguro-desemprego. E o teto de seguro-desemprego hoje, salvo engano, é 1.800. Então, o cara que ganhava 5 mil vai ganhar 1.800. Bem menos, concorda comigo? Tudo bem, Sim. Aline, é uma forma, né, de manter a renda, essa é a ideia. Mas aí vai que a empresa vira e fala assim, ah, não, vamos dar uma ajuda complementar, vamos pagar aí para todo mundo uma ajuda compensatória mensal, e aí esse nome que você disse que é o que a MP está usando, vamos pagar por livre e espontânea vontade um plus aí para todos os trabalhadores. Então, seria uma escolha da empresa, se tiver condição econômica para tanto, né? E aí, só lembrando que essa ajuda compensatória ela não tem natureza salarial. E isso, juridicamente, é muito relevante, porque sobre esse valor não incide FGTS, INSS, imposto de renda. Então, faz com que esse valor custe mais barato, digamos assim, para o empregador. Então, seria um plus para os empregadores, gente boa, bonzinhos, legais. Não, perfeito. Então, só para a gente fechar isso, porque desde que toda essa situação se instaurou, houve muito. O próprio governo ele anunciou medidas assim, depois voltou atrás, e existem muitas dúvidas com relação a essas medidas mesmo, né? Então, esse BEPER, né, esse benefício emergencial, é o governo que está cedendo e o governo que está pagando. Não é, a empresa não vai precisar depois devolver isso ou pagar, não é um empréstimo. Isso é um benefício que o governo, que a própria União vai arcar. E aí tem essa possibilidade dessa ajuda compensatória mensal que a empresa pode, de livre vontade, dar como um plus aí, como você citou. Perfeito. Você já pode ser Não, meu aluno. beleza. Ah, quem sabe? Vou te colocar como Agora, monitor. legal. A gente que é jornalista, a gente tem que se virar nos assuntos aí, essa é a nossa Pois missão. é. E sobre a redução proporcional da jornada de trabalho, como que essa redução ela pode acontecer? Tá, considerando que o nosso tempo está acabando, eu vou tentar ser um pouco mais breve, né? Então, redução de jornada com redução de salário, isso pode acontecer por até 90 dias, né? Então, o máximo que a empresa pode se valer dessa medida é por 90 dias. Eu reduzi jornada e reduzi salário, eu preciso manter o salário mínimo hora desse trabalhador. O trabalhador ele vai ser comunicado pelo menos com 2 dias de antecedência de que a empresa vai adotar essa medida. E os percentuais são fixos, como eu te disse, né? Redução de 25%, 50% ou 75%. Se for através de acordo individual entre empregado e empregador. Aí a empresa tem que escolher um desses 3 parâmetros. Se for... eu só abri um parênteses, eu vi que o professor Carlos entrou, eu queria mandar um abraço para o professor Carlos, a despeito dele ser avesso ao direito do trabalho, ele falou que ia assistir para tentar aprender alguma coisa. Então, professor Carlos, ó, para você, tá? Então, voltando. Então, o Felipe, os percentuais são esses 3. 25%, 50% e 75%. Mas se a redução de jornada e de salário
for fruto de uma negociação coletiva, os parâmetros são diferentes, e aí a MP ela vai destrinchar um pouquinho, não vou falar para a gente não se alongar muito, beleza? Então, né, assim, en passant, de uma maneira um pouco mais séria, seriam essas informações da redução de jornada e de salário. Perfeito. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui, então. Uma dúvida o colaborador, né, o empregado que ele entra num acordo para suspensão, né, do trabalho, ele pode se submeter a um outro contrato de trabalho nesse tempo? Então, a MP ela não veda, né? Assim, eu estou numa empresa e a empresa suspendeu o meu contrato. Eu tenho 2 vínculos empregatícios, por exemplo. Eu trabalho em 2 faculdades. Uma suspendeu e outra não. Então, para aquela que suspendeu, eu vou receber esse benefício, beleza? Deixa eu só falar uma coisinha. Claro, à vontade. Já que você está pulando aí, assim, né? Eu só queria falar da estabilidade, tá? Principalmente porque tem aluno da administração assistindo, né? E a gente conversou sobre estabilidade na semana letiva remota passada. Então, a MP ela vai dizer o seguinte, os trabalhadores que estão em redução de jornada com redução de salário ou os trabalhadores que estão com o contrato suspenso temporariamente, eles vão ter garantia de emprego, tá? Então, não pode haver dispensa sem justa causa durante essa medida temporária, né, de redução ou de suspensão, e pelo mesmo prazo quando retomar as atividades. Então, Felipe, se a sua empresa ficou 2 meses com as atividades suspensas, na hora que retoma, 2 meses, os 2 meses subsequentes, o trabalhador não pode ser mandado embora sem justa causa. E aí eu volto para o que eu disse no início. Será que a sua empresa vai ter saúde financeira para manter esse trabalhador por mais 2 meses? A gente não sabe quanto tempo, né? Quais as consequências para determinados ramos de atividade econômica. E aí a própria MP vai prever indenização caso dispense indevidamente esse trabalhador estável. Então, eu volto a dizer da importância da consultoria trabalhista, da importância da escolha da melhor das medidas, para posteriormente isso não virar um ônus, um encargo para a empresa. Perfeito. E mesmo em caso de suspensão temporária do trabalho, não há pagamento de salário, mas o empregado ele continua com alguns benefícios, é isso? Ah, perfeito. Isso também foi muito, muito importante, né? O que acontece? Além do salário, né, o trabalhador ele pode fazer jus a uma série de benefícios, exemplo de plano de saúde, né, vinculado à empresa, né? Então, por conta de ter um vínculo empregatício com a empresa, ele tem lá acesso a plano de saúde, cesta básica, vale alimentação. Então, todos esses direitos trabalhistas aí, esses benefícios que estão aliados, enfim, a esse contrato, né? E aí, Felipe, como você muito bem disse, né? Ok, suspendeu temporariamente a atividade, não tem pagamento de salário, mas esses benefícios? A empresa vai suspender o plano de saúde? Vai suspender, né, o fornecimento de cesta básica, de ticket, vale alimentação? Então, o que a MP vai dizer que não, tá? Que esses benefícios, eles devem ser mantidos. E isso é muito importante, né? Principalmente se a gente estiver falando isso de plano de saúde, que pode ser que esse trabalhador ele venha a precisar, né? O vale-refeição, porque a pessoa, a despeito de não estar dentro da empresa trabalhando, mas ela precisa se alimentar do mesmo jeito. Uma cesta básica. Aline, e eu preciso pagar vale-transporte? Bom, esse aí já vai ser uma questão de bom senso. Se a pessoa não está indo na empresa, vale-transporte naqueles períodos, eles não vão ser pagos. Mas e um auxílio creche, por exemplo, né, que é pago? Até então, todas essas obrigações estão mantidas, né? As escolas estão sendo pagas. Então, isso é muito importante, Felipe. Esses benefícios eles têm que ser mantidos durante a suspensão, tá? Mas a medida, ela traz alguma obrigatoriedade no que diz respeito a todos os benefícios ou ela pode selecionar um ou outro? Como que isso funciona? Então, bacana. Mais uma vez eu volto a falar que os direitos, né, a flexibilização aí trazida pela SMP, ela não impede de depois discutirmos o que foi feito nesse período. Ela só vai dizer que
os benefícios, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Ela vai dizer só que durante a adoção dessas medidas, os benefícios devem ser mantidos. Ela não elenca quais benefícios. Então, lá, achei o texto aqui, ó. O empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Né? Então, eu tô falando todos, mas pensa bem, eu já falei aqui que o Vale Transporte a gente pode não pagar, né? Então, assim, aí é uma questão de bom senso. Eu reitero aquilo que eu falei no início, de lealdade entre as partes, assim, né? De ser sensível à condição do outro, de ter empatia com o trabalhador, porque tá todo mundo passando por uma situação difícil, né? Então, a empresa tem que pensar ali, né? O que vai manter, retirar, trazendo, assim, essa perspectiva, acho que humana mesmo, assim, né? Pro contexto. Perfeito. A gente está quase terminando aí a nossa live, mas eu queria pelo menos fazer uma pergunta aqui que alguém mandou, que está assistindo a gente. E a Ana Carolina ela mandou uma pergunta assim: ó, seria interessante contribuir para o INSS como autônomo, no caso do trabalhador, né, ter sido seu contrato suspenso? Na verdade, quem que foi, Ana Carolina? Isso. Pergunta se é minha aluna, tem como perguntar, vai ganhar ponto extra. Tamo junto, Ana. Ana Carolina, se for, fala aí. Aí, viu? Ganhou 5 pontos. Mentira, brincadeira. Olha só, a MP ela vai falar exatamente isso, né? Ela vai falar que durante a suspensão do contrato de trabalho, deve o empregado contribuir na qualidade de contribuinte facultativo, tá? Exatamente aí, já indo um pouquinho para o campo do direito previdenciário, para não haver comprometimento, né, das contribuições. Então, já foi. Ah, que pena. Enfim. Mas, então, Ana Carolina, isso mesmo, tá? Foi ótima sua pergunta e a MP vai falar isso. Suspenso temporariamente o contrato de trabalho, recolha na qualidade de facultativo. Deve o trabalhador fazer isso. Tem mais uma pergunta aqui da Suzane. Ela perguntou, no caso de um aposentado que continua trabalhando e está com o contrato suspenso. Está suspenso devido ao grupo de risco. Como fica a remuneração? Então ele já é aposentado, está trabalhando e contrato suspenso. Aquela hipótese lá, né? Que se eu tenho uma pessoa que já ganha um benefício previdenciário, né? Seria uma das hipóteses de exclusão lá que a gente falou no início. Perfeito. Pessoal, agradecer demais aí as pessoas que mandaram perguntas. Infelizmente, a gente não consegue responder, a gente não conseguiu responder nem as perguntas que a gente mesmo separou, porque, de fato, é um assunto muito complexo aí, que demanda muito estudo, muita análise mesmo, esse olhar crítico, né, do profissional. E, professor, agradecer aí, te dar a oportunidade para suas palavras finais, alguma dica, alguma orientação, talvez as pessoas que tenham muitas dúvidas, quais são fontes confiáveis que elas podem recorrer para tirar essas dúvidas. Bom, então, só agradecer novamente a oportunidade, foi uma novidade para mim, né? Felipe, quando perguntou se eu queria fazer, eu falei, não quero, chama outro, mas eu descobri que o outro sou eu mesma, né? Que eu sou, na qualidade de professora de Direito do Trabalho da faculdade, né? Enfim, tentei fugir, mas não consegui, né, Felipe? Foi ótimo. Então, eu queria agradecer o convite. O povo tá falando que eu sou a melhor, não vale, porque é a única, gente. Só tem eu de direito de trabalho, né? Então não adianta falar isso, porque eu não vou dar ponto, não tá colando, tá? Obrigada, Buda. Então vamos lá, Felipe. Então agradecer mesmo a oportunidade. Agora que foi dado o primeiro passo, acho que vale a pena falar de novo, né? Eu tinha comentado com você da importância de a gente falar de regras de saúde e segurança, principalmente por conta dos profissionais da área da saúde. A gente tem visto o próprio sindicato já intervindo aí para exigir que os profissionais da área da saúde tenham os equipamentos de proteção individual devidos, que a gente vê que às vezes há essa carência. Então, se tiver oportunidade, eu acho que vale a pena a gente voltar no assunto. Então, agradecer a oportunidade. Eu queria dar uma dica para o pessoal aí que vai estudar ou que quer se aprofundar no tema. Tem um site que chama Dicas Trabalhistas, né, que é do professor Fabrício Lima, Hamilton Lucena e Yuri Pinheiro. É fantástico. E lá tem essas normas destrinchadas, assim. Então, quem quiser aprofundar, enfim,
Então fica aí como dica. E já que eu comecei com uma musiquinha, eu queria terminar com outra, né? Eu queria citar a música do Lulu Santos como uma onda que diz, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então eu realmente acho que a gente vai ter que, né? Vai vir muita coisa nova aí pra gente repensar, pra gente aprender. A exemplo do nosso regime letivo remoto, né? Olha que novidade aí, enfim, nos adequando, tentando aprimorar. Então, muito obrigada, Felipe. A gente agradece a Aline pela disposição, por você compartilhar aí todo esse conhecimento com a gente. Lembrar que essa live vai ficar aqui no Instagram pelas próximas 24 horas, então você pode compartilhar. A gente vai produzir, editar esse conteúdo para subir no nosso YouTube, então em breve, novidades aí também. Essa live vai estar disponível e a gente quer também acompanhar, preparar outros materiais sobre isso. Então, se você tem interesse nesse assunto, acha que seria legal a gente trazer os desdobramentos, comenta, manda um direct para a gente, falando que quer mais live com a Aline, que a gente vai providenciar aí nas próximas semanas até para ver o que foi definido os desdobramentos dessa questão. Agradecer a Aline, agradecer a você que acompanhou a nossa live até esse momento e eu te espero que num outro momento para a gente conversar ainda mais sobre esse e outros assuntos. Até mais. Tchau, obrigada, Felipe.